tela. Hacker depõe no Senado, na CPMI do 8 de janeiro, está depondo agora, começou o depoimento na manhã de hoje, agora há pouco, quinta-feira, dia 17 de agosto, e diz que Bolsonaro lhe pediu para manipular a urna. Isso foi falado agora há pouco, na sessão, então, de hoje, da CPMI dos atos golpistas. Peraí, deixa eu colocar certinho aqui para vocês. E fazendo aquela contextualizada antes de colocar na tela as informações. O Walter Delgatti Neto foi preso pela última vez em 2 de agosto, então, desde o começo desse mês, pela Polícia Federal. E agora está sendo ouvido ali na sessão da CPMI porque os parlamentares, os congressistas, querem questioná-lo sobre essa tentativa de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, algo que ele já admitiu, né? Desde que foi preso, ele já admite isso, ter sido o autor e também o autor de um falso mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Segundo essa versão do Delgatti, foi um pedido da Zambelli, depois da tentativa, ou do primeiro pedido da Zambelli, dele invadir as urnas, para provar, para descredibilizar as eleições, para provar que o sistema brasileiro eleitoral é falho, e ele não conseguiu isso, e aí o prêmio de consolação para a Zambelli foi ele conseguir pelo menos invadir, então, o sistema do CNJ. Desde que foi preso, o Delgatti apresentou novas provas, segundo o advogado dele, que recebeu pagamento, novas provas de que teria recebido aí pagamento da deputada Carla Zambelli. Segundo o advogado do hacker, ele recebeu R$40 mil. Essa é uma novidade de ontem para hoje nas investigações. Inicialmente se tinha conhecimento de R$14 mil, que estavam registrados ali via Pix, só que uma outra parte, a maior parte da quantia que ele teria recebido da Carla Zambelli, foi pago em dinheiro vivo, em espécie. E aí isso foi revelado de ontem para hoje, somando aí R$40 mil, então, que ele teria recebido para fazer esse serviço no ano passado. Isso tudo contextualizado, vou colocar para vocês na tela. Antes até de você colocar na tela, Tiagão, a imagem, eu vou dar play no vídeo, e aí a gente vai com a imagem, algumas das principais declarações do Delgatti, agora tudo contextualizado para vocês, na sessão de hoje, que está rolando na CPMI dos atos golpistas. Primeiro, ele falando que Carla Zambelli e Jair Bolsonaro ofereceram uma espécie de emprego, um trabalho para ele, e ele alegando que estava desempregado e aceitou ali. Vou dar play para vocês. Apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Nisso aconteceram diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego. Apenas isso que eu queria. Apareceu a oportunidade. Então ele falando aí dessa promessa de emprego que lhe foi feita por Jair Bolsonaro, por Carla Zambelli, né? E aí o que seria esse emprego? Ele também responde falando sobre a manipulação das urnas, o plano de manipular as urnas com o objetivo de desacreditar no sistema eleitoral. Ele até sendo usado, de certa forma, como um garoto propaganda, como o hacker que conseguiu provar, ou conseguiria provar, que as urnas são manipuláveis, né? Vou dar play também nesse trechinho aqui. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, num vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. Um código-fonte fake, no caso. Fake, um código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna que eles veem na eleição imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fossem concluídas, sim. Pronto. Então, para que fique... Admitindo, então, que ele seria esse garoto propaganda, seria a cara ali, realmente, o hacker que publicamente mostraria que seria possível invadir a urna, o que no final não se provou possível, né? Ele não invadiu.
E por fim, o Bolsonaro teria oferecido um indulto, uma espécie de perdão aí judicial ao hacker para que ele fizesse a operação de manipulação nas urnas. Isso também é admitido hoje pelo Delgatti na CPMI. Vou dar play para vocês nesse trechinho também. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiram de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. Você, nesse momento... Assim, é grave, né, tudo isso. Se provado tudo isso que ele está relatando na CPMI, são coisas graves aí que colocam ele como realmente uma espécie de garoto propaganda pela campanha do Jair Bolsonaro. Isso tudo a ser divulgado de forma até meio festiva, enfim, ou populista, sensacionalista, sei lá, no dia 7 de setembro do ano passado, às vésperas das eleições, com o objetivo de descredibilizar o sistema eleitoral, as próprias eleições. A gente sabe que o Jair Bolsonaro passou todo o mandato dele falando sobre as urnas, que não são seguras e tal, e não apresentou prova nenhuma contra isso, né, de fato. Situação delicada aí pelos relatos do hacker do Delgatti, é mais um pepino aí que estoura envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro nessas investigações que busca, acima de tudo, responsabilizar pessoas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, para além daqueles elementos que estavam ali em Brasília, na Praça dos Três Poderes, invadindo os prédios, né?